para defender o serviço público brasileiro, para todos os brasileiros. A luta dos servidores contra a reforma administrativa, PEC 32, só cresce. Os últimos dias foram de mobilização intensa em Brasília. Agora, o funcionalismo já planeja uma série de atividades. No dia 28, Dia do Servidor Público, um grande ato nacional deverá ocorrer para derrotar de vez o texto que ameaça os serviços públicos no país. Ninguém aguenta mais. O governo já admitiu, se a votação fosse hoje, o projeto de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, ministro da Economia, não seria aprovado na Câmara dos Deputados. O cenário é resultado da ampla massiva mobilização dos servidores públicos. Na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão, andar com fé eu vou, fé não costuma falhar, andar com fé. É muito mais do que uma reforma na administração do Estado, é uma reforma de Estado que é uma reforma estrutural e, portanto, uma reforma que mexe com o conjunto das conquistas históricas da classe trabalhadora, em todos os segmentos, não só na administração pública e nos servidores públicos, mas também na relação com os serviços públicos de uma forma geral. A política de Paulo Guedes é reeditar no Brasil o que ele fez no Chile, entregando todos os serviços, entregando as estatais ao interesse privado, privatizando o Estado completamente, voltado aos interesses da burguesia. Aqui no Brasil, um governo que está mergulhado numa crise violenta, um governo que levou 600 mil mortes de pessoas pela Covid, é um governo que chegou ao ponto de chegarmos à inflação de mais de 10% ao ano, um nível de desemprego que chega à ordem de 22 milhões, considerando desempregados e desalentados, aqueles que até já desistiram de procurar trabalho, sem considerar ainda aqueles precarizados que ganham no máximo 200, 150 reais por mês e que praticamente não têm condição de sustentar suas famílias. Nós estamos vendo a situação de moradia, as pessoas estão morando mais nas ruas, as ruas estão sendo ocupadas por aqueles que são despejados dos aluguéis ou que não podem pagar a prestação da sua casa. A situação que nós estamos vendo aqui é de um governo que está destruindo com as conquistas históricas da classe trabalhadora. É um governo voltado ao interesse de Washington, ao interesse do imperialismo, e por isso nós achamos que é preciso unificar cada vez mais nossas ações. Queremos dialogar com todos os companheiros das organizações sindicais desse país, as centrais sindicais. A campanha do Fora Bolsonaro não pode parar. Não dá para esperar 2022 para botar para fora esse genocida, porque está destruindo, está acabando, jogando a miséria as famílias do Brasil. Nós precisamos ter uma saída, e a saída é organizar as lutas das ruas, como nós estamos fazendo agora.
A pandemia não acabou, mas há um número cada vez mais crescente de vacinação, o que nos coloca numa situação, apesar do governo, que nos coloca numa situação em que se impõe a ocupação das ruas, se impõe a mobilização direta das massas, se impõe discutir e botar para fora esse governo e se impõe discutir uma saída estratégica, companheiros e companheiras. Está mais do que na hora de discutirmos que a luta é importante, que a luta pode nos levar a vitórias, mas somente a luta não resolve. Nós precisamos destruir o Estado capitalista, nós precisamos avançar para a construção de uma organização de Estado que seja controlada pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, pelo povo pobre, pelos indígenas, pelos quilombolas, pelas comunidades ribeirinhas, pelas periferias das grandes cidades. É isso que nós precisamos avançar. A CSP com Lutas está na unidade para derrotar a PEC 32, para derrotar o governo Bolsonaro, mas também para apontar uma saída estratégica. E essa saída estratégica é o socialismo e é um debate que nós temos que fazer, não podemos nos furtar. Bolsonaro eleva em alto e bom tom a bandeira do capitalismo, portanto nós devemos levantar bem alto a bandeira do socialismo. Um grande abraço, companheiros e companheiras. Nós estamos marchando contra a PEC, contra o desmonte do serviço público, contra a perda da estabilidade dos servidores, contra o desmonte do atendimento público à educação. Nós estamos sofrendo fortes ataques por esse governo e em Brasília o nosso propósito é retardar a votação da PEC. Abaixo essa PEC 32, PEC da rachadinha, PEC de um governo de morte que apenas quer desestruturar o Estado brasileiro e o atendimento e a responsabilidade do Estado sobre o povo, sobre a população e a sociedade. O Sinted Dourados luta em nome de todos os servidores públicos, em nome de todos os professores administrativos e educacionais, todos aqueles que estão na linha de frente nas nossas escolas, nos postos de saúde, atendendo a população. 19. Então vai lá. 1, 2, 3, agora! Tem que estourar a bexiga. Tem que estourar a bexiga. Isso aí, gente. Tá bom? É isso. Vamos lá. Tem que rolar no chão. Tem que... Isso, exatamente aí. Juscelia está representando bem. Vamos ficar... Todos os de branco têm que ficar caídos, mortos no chão. Todos têm que ficar caídos, mortos no chão. Estou levando bexigada aqui na... É isso aqui, impressionante as vítimas de Bolsonaro. O Bolsonaro ataca o povo brasileiro e nós estamos vendo aqui a representação dos servidores públicos de uma situação extremamente triste, dramática, terrível que vivemos no país, que é a morte de mais de 600 mil pessoas pela política do senhor Jair Bolsonaro, o presidente genocida que está instalado no Palácio do Planalto. E essa manifestação aqui também é contra a PEC 32, a PEC da morte. A PEC 32 é uma proposta de emenda constitucional que visa fazer uma reforma no Estado. Não é apenas simplesmente uma reforma na administração pública. Ela mexe com a estrutura do Estado, abrindo espaço para a privatização de serviços como saúde e educação. Por exemplo, se passar a reforma administrativa, o governo federal, o presidente da República, pode, numa canetada, transferir serviços que hoje são obrigação do SUS e do Estado para a iniciativa de tubarões do setor de saúde privado. Da mesma forma em relação às escolas e às universidades. Você sabe que sempre tem uma disputa histórica, a busca de ocupar
esse mercado, segundo eles, um mercado da saúde e da educação. A reforma permite isso. E, claro, evidentemente, ataca também os interesses dos servidores públicos, conquistas históricas, como a estabilidade, o concurso público, transforma a administração pública num balcão de negócios, onde o que vai vigorar é o interesse do partido de plantão no Palácio do Planalto, ou no governo do Estado, ou no governo municipal. Então, são os políticos que vão indicar quem serão os servidores públicos. Isso não só interfere na qualidade da administração pública, como também permite manobras corruptas, como é o caso das rachadinhas, que tem envolvimento dos filhos do Bolsonaro, que ao contratar o funcionário, exige que parte desse salário que ele vai receber repasse para o próprio deputado, para o governador, ou sei lá o que for. Então transforma o Estado num grande balcão de negócios, além dos aspectos mais estratégicos, mais estruturais, que é o problema da privatização dos serviços. Bom, nesse momento o governo não conseguiu avançar com a aprovação dessa reforma. Ele passou na comissão especial, mas com uma manobra fantástica. Para se ter uma ideia, o Partido Novo, que tem 8 parlamentares, emprestou 7 parlamentares para a comissão especial para poder garantir a vitória do governo. E assim mesmo garantiu a vitória com 7 votos de diferença. Só que no plenário ele precisa ter 3/5 do total de deputados, o que significa 308 votos. No momento, ele não tem 260. E a perspectiva de alcançar é muito pequena. E tem a ver com 2 elementos básicos para nós entendemos. O primeiro é a crise que o governo vive, mergulhado numa queda de popularidade impressionante, com uma economia com inflação na ordem de 2 dígitos, 10,42% nos últimos 12 meses, um desemprego que beira os 22 milhões de trabalhadores, entre os que deixaram de procurar, que são os alentados, e aqueles que ainda estão procurando. Isso significa uma força de trabalho de mais ou menos 22% da população economicamente ativa do país. É um drama, é um desastre, né, o que está acontecendo. Fora isso, a carestia, o preço do aluguel, o preço do gás de cozinha, o preço do arroz, do feijão, do leite, dos derivados de uma forma geral, que estão nas nuvens e que, evidentemente, causa miserabilidade. Nós estamos falando de miséria total, nós estamos falando da fome matando gente no Brasil. É nesse contexto que eles tentam aprovar a PEC 32 e, portanto, os espaços são muito reduzidos. A luta do servidor público se combina com esse processo de crise, porque há uma organização nacional. As 10 centrais sindicais do Brasil, mais algumas outras organizações nacionais que representam uma parte importante dos servidores públicos, estão nesse processo. Hoje, nós podemos dizer que as 3 esferas do setor público, estaduais, municipais e federais, estão unidas. E junto delas, os 3 poderes, os trabalhadores do executivo, do legislativo e do judiciário. Todos eles, nas esferas, cada um na sua, estão construindo esse processo amplo. Então hoje nós temos uma mobilização muito importante no aeroporto de Brasília e agora acabamos de terminar uma manifestação também muito grande aqui. Nós devemos estar nessa semana com algo em torno de 2.000 servidores. Um processo importante e que na semana que vem vai tomar mais corpo, porque nós estamos construindo um dia nacional de luta em defesa do serviço público contra a PEC 32, que é no dia do servidor público, que é o 28 de outubro. Então esses vão ser atos por todo o Brasil, principalmente nas capitais e aqui em Brasília, com o fortalecimento de caravanas vindo pelo menos das regiões mais próximas, como Minas Gerais, Goiás, em torno de Brasília, enfim. Vai ser um novo teste para a nossa unidade, para a nossa mobilização. Então, nesse contexto, a luta contra a reforma ela se insere também na luta para botar para fora Bolsonaro e Mourão. A CSP com Lutas tem apoiado esse processo, tem sido dirigente desse processo
e reunido o conjunto da sua base, dos seus sindicatos, das suas organizações, para construir de fato uma vitória, não só para os servidores públicos, porque a vitória da derrota da PEC 32 significa uma vitória para o conjunto da classe trabalhadora, porque essa reforma não mexe apenas com o servidor público, ela mexe com toda a estrutura do Estado, como eu já falei antes, e quem vai sofrer, se ela for aprovada, vão ser os trabalhadores e as trabalhadoras, o povo da periferia, as nossas comunidades originárias, como indígenas e quilombolas, aqueles que mais precisam do SUS, aqueles que mais dependem do Estado. Então, é um pouco disso e é um processo que a gente está construindo e esperamos obter vitória, e ela está muito próxima. Mas nós não vamos arrefecer a mobilização, ao contrário, vamos aumentar ainda mais nas próximas semanas. E o movimento estudantil, não diferente, né? A trajetória histórica que nos traz até aqui, se coloca junto a um futuro, né? A um futuro que primeiro precisa ser garantido nesse momento, né? No momento presente. E nós tivemos várias atividades, né? com os sindicatos, com o Andes, com o Sinted, com a DUF, com diversas entidades, com o Comitê de Defesa de Dourados, com o DCE da UFGD, o DCE da UEMS, onde estou, com a pós-graduação, que também represento, para poder fazer um enfrentamento a esse estado de coisas. Fora Bolsonaro! Ele vai buscar, mas quem quiser voltar, vem a pé. Eu mesmo. Mas será que não é bom todo mundo saber mais ou menos o horário? E o coro? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!